Irmãos, essa noite né, o Pedro leu 1 Pedro capítulo 5, mas na verdade que nós vamos meditar somente nos versículos 9 e 10, que foram os versículos que eu estive compartilhando com os irmãos também nesse domingo passado, quando nós tivemos o culto de fim de ano. Você pode colocar aqui os versículos, por favor, Antônio. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9 e 10, né, ele basicamente fala: resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. E o Deus da graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. E aí os finais do versículo: a ele seja domínio para todos sempre. Amém. É um pouco fora do convencional, por falar assim, nós começarmos o ano falando acerca de sofrimento, né? Acho que ninguém quer começar o ano, né? Existe aquela cultura popular, ou bem mais aquela ideia de que a gente tem que se afastar dessas palavras no começo do ano para não atrair isso no largo do ano. Isso não funciona com o crente, na verdade é mais um algo na nossa cabeça do que algo real mesmo. Mas o interessante é o que o apóstolo Pedro ele fala aqui na carta dele acerca do sofrimento, que não é algo específico de uma pessoa ou de um lugar, né, ou de um grupo de pessoas, senão que isso acontece no mundo inteiro com várias pessoas e sempre tem um propósito para isso. Gosto de pensar na ideia do sofrer como uma lição que Deus ele dá para nós, para trabalhar algo para que nós possamos compartilhar com outra pessoa. Eu já tive compartilhando com os irmãos o texto de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, onde ele fala basicamente, em outras palavras, que nós sofremos e fomos consolados pelo nosso sofrimento para poder consolar aqueles que estão passando por um problema igual ao nosso. Né? E é muito mais fácil quando que nós podamos consolar a pessoa que passa pelo mesmo dificuldade que eu passei do que consolar uma pessoa, sendo que eu não tenho a menor ideia de como vou fazer isso. Eu nunca passei por uma situação similar e parecida. Então, sempre tem um propósito pensando nisso. E, na verdade, irmãos, eu pensando num título para esse sermão, eu pensei em um título que pode ser Firmes Hoje e Restaurados por Deus. À medida que o tempo vai passando, nós vamos sofrendo mais a cada passo, né? Ou a cada dia, a cada minuto. Por falar assim, às vezes a nossa ideia e a meta é sofrer menos, né? Mas parece que cada vez que o tempo passa, nós sofremos mais. Isso pode ser por várias questões. Aqueles que estão crescendo, já passaram de uma certa idade, começam a sofrer, porque aí começa a ter dor onde nunca teve antes, né? Já não dá para fazer aquelas coisas que dava para fazer antes. Conversando com a minha avó semana passada, deu um pulo lá de 31, e ela falou: ah, eu não vejo a hora de poder sair, andar de novo, andar no sentido de andar sozinha no centro, ir no supermercado e tudo mais. Né? Olha, legal isso aí, mas a gente sabe que já existe uma dificuldade, né? Já não vai poder fazer isso mais. A nossa cabeça quer, mas o nosso corpo, infelizmente, ele dá esse sinal de que nós não vamos poder fazer isso. Então, o sofrimento, ele é visto de várias maneiras. Por exemplo, buscando no dicionário, tem aqui o dicionário Aurélio, ele é muito claro o que ele fala. O que é o sofrimento? Você pergunta para ele, ele fala: é a ação ou processo de sofrer. Né? Mas aprofundando um pouco mais no sofrimento, ele fala que o sofrimento ele pode determinar um estado, né, onde nós vamos estar mais, não como doentes, mas mais depressivos, mais acanhados, né? O sofrimento nos causa esse tipo de situação, né? Esse padecimento que pode ser por meio de uma enfermidade, né? Agora, antes de passar para o sermão, nós estivemos orando pela tia Maria, que seguramente ali, sedada, não está sofrendo como se ela não estivesse sedada. Ela está sedada, então o sofrimento é menor, né? Mas a família que recebe a notícia, de uma certa maneira, sofre, né? E vê-la naquela situação. Então, o sofrimento ele tem essa particularidade. E na Bíblia, o sofrimento ele é visto como parte da condição humana e como uma consequência do pecado também. Então, desde o Gênesis,
pegamos os textos e as histórias bíblicas, vamos ver que o sofrimento ele tem como base, a consequência é o pecado. Mas ele tem, e é o que vamos focar nessa noite, uma ferramenta para moldar o caráter, promover a fé e também a perseverança e a humildade, né? É o que o sofrimento nos causa. Por isso que eu escolhi aqui os versículos 9 e 10 de 1 Pedro, capítulo 5. Interessante que se nós focamos no versículo 9, na primeira parte, nós vemos que um ponto da resistência é ser resistente e firme na fé. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, ele fala, resisti-lhes firmes na fé. Né? Então, o que o autor, né, o Pedro, quis dizer com isso? Podemos usar alguns exemplos, ou usar um exemplo específico para poder entender o que o autor quis dizer nesse ponto. Quero que os irmãos me acompanhem no Evangelho de Mateus, capítulo 26, os versículos 36 ao 46. Mateus 26, 36 ao 46. Tem um texto conhecido? Já Jesus chegando no que ia ser o sacrifício dele na cruz, né, ali em Getsemani, é o que menciona os versículos 36 ao 46. Alguém pode ler, por favor, esses 10 versículos? Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste e a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Acho que todos nós, irmãos, conhecemos esse texto, né? E já trabalhamos muito em vários momentos aqui na igreja esse texto de Jesus quando ele está no Getsemani. Né? Mas o que é interessante aqui, o que nós podemos tirar e como podemos conectar esse texto de Jesus orando ali e exortando os discípulos a estarem, né, acordados, mas mais o que Jesus estava sentindo naquele momento com essa primeira parte do versículo 9 que fala que nós devemos existir na fé. Primeiro, e o que nos chama a atenção aqui é que Jesus estava passando por uma angústia profunda. Versículo 38, Pedro ele fala isso: a minha alma está muito triste, né? Até a morte, a versão que eu tenho aqui. Então ele fala para os discípulos: fiquem aqui e velem comigo. Jesus estava passando por um momento difícil, sofrendo ali. Não só isso, senão que havia também uma pressão extrema em cima de Jesus, porque ele sabia o que estava acontecendo, ele entendia, conhecia o plano do Pai, né? Qual era o plano dele. Então, imagine, se a gente, nós que somos simples mortais, para falar assim, quando a gente está no nosso trabalho e o chefe pede alguma coisa que já é difícil, aquela pressão que nós temos é grande até o momento da entrega, né? Prévio a essa entrega, imagine Jesus que tinha que cumprir esse propósito, né? E ele teve a tentação de desistir. Mas o que nós encontramos aqui quando vemos da resistência por meio da fé? Nós encontramos que Jesus resistiu de qual maneira? Através da oração. Resistir, irmãos, no sofrimento, né, firmemente na fé, está conectado de forma completa na oração intensa. Hoje na escola dominical, o pastor estava
dando aula e falando, né, que às vezes o que nós necessitamos são dos guerreiros de oração, são os irmãos que oram, né, porque é isso que nos dar força para poder passar por esse momento de sofrimento. Não querendo fazer uma piada, mas só exemplificando o que eu estou falando, né? E os irmãos vão entender. No final de ano, a gente estava reunido ali e eu perguntei para o pessoal lá em casa se a gente está passando por uma dificuldade. E temos duas pessoas em que podemos pedir oração, né? Um irmão de uma igreja mais tradicional, que é mais calmo e tranquilo, e aquela senhorinha que usa vestido, né, ou saia, e tem um coque na cabeça. Para quem que a gente vai pedir oração? Né? A ideia nos remete ao quê? Que essa senhorinha é uma senhora que tem aquela oração, aquela vida de oração, né? Aquela que ora e vai se ajoelhar na sua casa, e vai orar, e confiante, e crente, e com fé de que Deus vai responder a sua oração, né? Eu sempre me chama a atenção, e quando penso nisso, na dona Shirley, a avó da Shirley, a mãe da Sandra, em que ela sempre fala que ela orava, né? Quando nasceu o Theo, do Theo, que era o mais novo, até o Berto. Então foi nascendo, depois nasceu o Dante, nasceu o Gael, a Ana, e agora é o Ian, né? Então ela ora do Ian até o Berto. E vai orando, e ora por toda a família dela, ora pelas pessoas que são ao redor dela, pelas que ela conhece. São pessoas de oração, pessoas que nos ajudam a passar pelo nosso problema ou por um momento de sofrimento, orando por nós, né? Como Jesus, ele passou aqui. Ele sofria, versículo 38, mas ele foi um pouco mais adiante, versículo 39, ele se prostrou sobre o seu rosto e orou. Aí ele voltava, esperava que os seus discípulos estavam falando a mesma coisa, mas eles estavam dormindo, exortava os seus discípulos, voltava e orava. Irmãos, resistir na fé passa através da oração, e não somente disso, senão que passa também através da submissão completa à vontade do Pai. A vontade que muitas vezes pode doer nas nossas vidas. Deus pode aplicar a vontade dele na nossa vida de uma maneira que nos doa, tirando algo que para nós é muito importante, mas que no futuro poderia ser um problema grande na nossa vida. E nós ficamos sem entender nesse momento, nesse primeiro momento, mas a confiança em Deus de que Ele completa a obra na nossa vida tem que ser maior do que aquele sofrimento momentâneo que nós estamos passando. É capaz que isso nós podemos dar exemplos ou aplicar na nossa vida de forma individual ou na forma eclesiástica também. Quantas vezes nós, de forma individual, sofremos porque nos submetemos à vontade de Deus, e a vontade de Deus é que eu deixe algo que na minha cabeça me faz bem, mas que no futuro ia ser um problema. Ou como igreja, quantas vezes Deus quer submeter a igreja à sua vontade, mas a igreja acaba indo por outro caminho, e quando se submete à vontade, Deus tem que fazer um tratamento, né, com todos nós para poder chegar e estar dentro do centro da vontade de Deus. Irmãos, existir na fé é permanecer obediente, mesmo quando a vontade de Deus dói. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, né, Efésios capítulo 6, onde nós encontramos a armadura do crente, versículo 11, se alguém tem, por favor, você pode ler? Eu só não vou ler porque minha versão aqui está em espanhol, então não vai dar. Com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E pastor, um pouco mais, versículo 14 até o versículo 18, por favor. Portanto, fiquem firmes, cingidos com a verdade e vestidos a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho das bases, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo do Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Obrigado. Então, irmão, não é somente nesses dois pontos, eu quero dizer o seguinte, que nós devemos ter a oração e submeter à vontade do Pai, e nós temos a armadura que nos foi dada para poder chegar e alcançar esse objetivo.
Nós temos, a Bíblia nos dá, o que Paulo escreve aqui, é o que nós temos para poder alcançar esse objetivo. Nós temos que orar em todo o tempo, como diz o versículo 18, com toda oração e súplica em espírito, e velar com perseverança e súplica por todos os santos. Então, a resistência na fé, irmãos, é permanecer obediente na palavra, obediente à vontade do nosso Deus e também na oração. Versículo 9, ele continua, né, no versículo 9 do capítulo 5 de 1 Pedro, voltando para o nosso texto base dessa noite, ele fala que nós devemos resistir na fé sabendo que os mesmos padecimentos se vão cumprindo em nossos irmãos em todo o mundo. Nós não estamos sozinhos na luta. Nós não estamos sozinhos na luta. O que o inimigo faz, ele isola a pessoa, o crente, porque um alvo isolado é mais fácil de ser atacado, mas o que Deus faz, ele conecta. E podemos ver um exemplo também em Atos capítulo 18, versículos 9 e 10. Atos capítulo 18, versículos 9 e 10, nos dá um exemplo de que nós não estamos sozinhos na luta. Né? Ali, a passagem antes da terceira viagem do apóstolo Paulo, ele está em Corinto, no versículo 9 e 10, ele fala o seguinte: então o Senhor disse a Paulo, em visão à noite, não temas, senão fala, e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém colocará a mão em ti para fazer-te mal, porque eu tenho muitas pessoas, um povo grande nessa cidade. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele estava cansado, o apóstolo Paulo aqui, ele estava com medo, por isso que o Senhor Jesus fala com ele, né, que não tenha medo. E Deus ali fala que ele não tenha medo porque ele está com Paulo. Revela que existe muitas pessoas naquela cidade que vão dar suporte para o apóstolo Paulo. Quando, nas situações que a vida nos traz, aparenta que nós estamos sozinhos, nós devemos recordar que existem outros irmãos que estão conosco. É uma palavra de ânimo para o que é esse ano de 2026. Nós não caminhamos sozinhos. Jesus não caminhou sozinho. Jesus arrebatava multidões, mas ele sempre teve ali os 11 com ele. Não, os 12 no caso. Né? Outros, como nós vemos aqui, Paulo não caminhava sozinho. Paulo não fez nenhuma viagem missionária sozinho. Ao contrário, quando ele mandou um embora, depois ele falou: me traz de volta que esse cara é muito útil. Naquele momento ali ele me trouxe um pouco de complicação, mas agora ele é muito útil. Nós não caminhamos sozinhos, nós não fomos feitos para caminhar sozinho. Às vezes o crente cai naquela lábia, na ideia de que eu sozinho me dou melhor do que caminhando com outras pessoas. Isso é mentira. Aqui, irmãos, nós temos que ser sábios e saber que existem pessoas que têm certa dificuldade, né, e preferem, às vezes, estar isolado no canto, mas não se pode isolar por completo e não ter a comunhão. Escutamos isso hoje também, né, na escola dominical de manhã. O crente, ele tem que estar conectado com pessoas, tem que estar no meio do povo. Né? A comunhão faz bem para o crente. A comunhão é que ajuda o crente a resistir nos momentos difíceis. Não somente a oração, não somente de ser submisso à vontade do Pai, obviamente que esses são os pontos principais, mas para poder alcançar a submissão à vontade de Deus, para poder chegar nesse ponto de oração intensa, nós devemos estar reunidos. Eu gosto muito que a igreja mantenha ainda aqui, e sempre é o meu desejo poder ter a reunião de oração, voltar a ter a reunião de oração lá em Pedro Juan. E eu acho importante a igreja que se reúne para orar, a igreja que ora, a igreja que está em oração. Né? Às vezes, e pode parecer, é pouco, ver 10 pessoas, né? Às vezes menos, às vezes mais, mas com certeza, aqueles com quem nós conversamos sabem que se tem algum problema, uma quinta-feira pode chegar aqui que os irmãos vão estar reunidos orando. Isso aí faz diferença na vida de todos. É bom para aquele que compartilha os motivos de oração e para a igreja que pode orar e depois ver Deus atuando. Obviamente que nós queremos que Deus atue da maneira como pensamos. Então, se oramos por alguém que está doente, que tem câncer, por exemplo, nós queremos que Deus
cure do câncer. Pode ser que Deus vai curar do câncer, como pode ser que Deus não vai curar do câncer. Mas é bom a igreja ver e os irmãos verem como Deus vai atuando na vida das pessoas. Quantas vezes, aqui, quando eu era criança, eu lembro bem que o pastor Ronaldo sempre pedia para os amigos dele, né, com câncer. Bud, Lee, sempre estava na lousa. Nunca conheci esses dois. Não sei se Deus curou eles. Não sei se eles estão vivos hoje em dia. Não sei se eles sabem que nós estamos aqui em Campinas. Mas a igreja estava reunida, estava orando. Sempre orou por isso. Por isso é importante. O inimigo, ele quer isolar, ele quer nos isolar para atacar nossos pontos débeis. Mas Deus, o que ele pede é que nós estemos juntos, porque ele está conosco. Não é somente, não, é eu e Deus e vamos embora, né? Não, é eu e Deus e todos os irmãos. Por isso que é interessante, se nós atendemos bem ao versículo 10, não é só apenas a parte que fala do versículo 9, não temas, se não fala e não te cales, porque eu estou contigo. Mas olha a parte final do versículo 10. O que ele fala na parte final do versículo 10, de Atos 18? Se alguém pode ler, por favor. Ou o versículo todo, Atos 18, 10. Pois tenho muito povo nessa cidade. Essa parte podia ser cortada. Olha, não tenha medo, porque eu estou contigo, ninguém vai te fazer mal. Acabou. Mas tem esse ponto, esse parte seguinte. Eu tenho muito povo nessa cidade. Os irmãos são importantes. Perdão. Os irmãos são importantes. Porque os irmãos são os que dão força para que nós possamos vencer e resistir ao sofrimento. Que muitas vezes nos pode deixar acuados, né? Na nossa vida. Deus é quem nos fortalece, Deus é quem nos anima, como vimos aqui nesse versículo. Mas não podemos esquecer da importância dos irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 5, tem bastante texto nessa noite. 12, versículo 15, perdão. Ele fala, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É a essência do dever cristão. Quantas vezes nós aqui nos alegramos com a notícia de que alguém conseguiu um trabalho, que alguém foi curado de uma enfermidade, que alguém conseguiu uma vitória na justiça, ou conseguiu algo que estava mexendo durante muito tempo, e quantas vezes nós choramos com alguém que perdeu alguém, né? Ou choramos com alguém que buscava um trabalho e não saiu, ou alguém que estava passando por uma dificuldade grande e não conseguiu vencer essa dificuldade. Essa é a essência da vida do cristão. Por isso que é importante que nós estamos juntos. Não fomos feitos para estar separados, isolados, senão que nós fomos feitos para estar juntos, reunidos. Versículo 10, a partir de 1 Pedro capítulo 5, ele nos fala que o sofrimento, ele é passageiro. Né? O versículo 10, deixa eu abrir aqui e ler. E o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco. Esse um pouco nos dá o entendimento de que o sofrimento ele é passageiro. Então nós não devemos tomar decisões eternas baseadas em dores que são temporárias. Isso é uma dificuldade muito grande que nós, como seres humanos, temos. Muitas vezes tomamos decisões que vão impactar de forma eterna, por assim dizer, ou de forma um largo tempo, quando nós estamos sofrendo, sem entender o contexto. Eu sempre penso, cada vez que eu tenho uma situação difícil, quando eu era mais jovem, porque eu ainda sou jovem, né? Quando eu era mais jovem, meu pai sempre falava para mim: você tem que sair da situação e ver a situação com um olhar longe. Então, você está no meio aqui do problema, você sai, você trata de ver a situação de um outro olhar para entender qual é o plano de Deus, para entender qual é a vontade de Deus, para poder seguir com o plano e não tomar uma decisão baseada naquele sofrimento, que é um sofrimento temporário. Isso é um problema grande, porque quantas vezes nós tomamos decisão, e pensando no nível de igreja, eu não gosto de que o irmão vem aqui na igreja e come bolacha do meu lado e faz barulho durante o culto. Eu vou embora dessa igreja. Para mim pode parecer um motivo de sofrimento pequeno, mas a pessoa pode sofrer muito por isso. E pode tomar uma decisão que vai impactar no futuro. Perde a comunhão com aquele irmão. Ou
esse trabalho que eu estou agora, que eu tanto orei e pedi a Deus, Deus me deu, me está sendo muito difícil, eu estou sofrendo, eu não vou conseguir viver minha vida assim e eu vou sair desse trabalho. Calma, nós temos que ter calma. O versículo mesmo 10 aqui, ele fala, né, depois de haver sofrido um pouco, um pouco de tempo. Podemos, irmãos, olhar o texto de Atos, capítulo 16, ainda no livro de Atos, capítulo 16, versículos 22 ao 26. Atos 16, versículo 22 ao 26. Nós vemos outro exemplo também desse sofrimento que é temporário. Ali, quando nós temos dois dos grandes missionários presos, né, versículos 22 a 26, alguém pode ler, por favor? Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. E aí nós conhecemos depois o resto do texto, né? Aí aonde tem até o versículo 31 que fala quando Paulo está pregando ali para o chefe da cadeia, né? Crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo por tua casa. Mas o que eu quero que nós nos detenhamos nesses pequenos versículos, que esses dois, eles estavam presos de forma injusta. Não foram presos porque eles cometeram um crime grave e mereciam estar ali. Eles estavam presos de forma injusta, eles estavam feridos e acorrentados, né? Foram azotados aí com varas, mas eles louvavam a Deus. Se o apóstolo Paulo, né, e Silas que estava com ele ali, naquele momento, tivesse pensado, cara, vale a pena, vamos voltar para nossa vida, a gente fica pregando lá na igreja em Antioquia tranquilo, a gente vai pregando e vai mandando os missionários que vão surgindo por aí, né? Vale a pena estar aqui, a gente prega a palavra, apanha e vem preso ainda. Eles poderiam haver tomado uma decisão baseada no sofrimento temporário, que se nós olhássemos como um todo, podemos entender. Quem é que quer sair daqui do culto hoje, pegar um avião e pregar nesses países onde os cristãos são perseguidos e apanhar? Você não quer muito mais cômodo estar aqui, né? Ou evangelizando as pessoas de fora, porque, graças a Deus, nós vivemos ainda num país onde existe uma certa liberdade de culto, né? Então podemos estar com as portas abertas pregando a palavra. Mas o que é interessante aqui é que eles não tomaram uma decisão que vá contrária à vontade de Deus. Era da vontade de Deus que eles sofressem? Sim, porque eles sofreram. E Deus, nesse momento, a vontade dele era livrar eles. E através do livramento, que outras pessoas pudessem alcançar a mensagem do Evangelho. Como acontece se os irmãos continuarem lendo o resto do capítulo 16. Deus, ele transformou a dor de Paulo e de Silas ali em um testemunho. Não foi que eles tomaram uma decisão baseada num sofrimento que era temporário. Era algo temporário que estava acontecendo ali. Senão que eles, submetidos à vontade de Deus, foram livrados dessa situação. E Deus transformou a dor em testemunho. Como eu mencionei no começo do sermão, 2 Coríntios 1:4, Deus ele usa o nosso sofrimento para que nós possamos consolar os demais com o mesmo consolo que nós fomos consolados. Então, sempre que existe essa questão do sofrimento, nós devemos ver a mão de Deus e entender qual é a vontade dele. Qual é o propósito de Deus para que nós estejamos sofrendo?
Se acontecer de sofrermos em 2026, seja por qualquer motivo, Deus tem um propósito para isso. Deus tem um propósito para todas as coisas. Né? Então, não é um sermão de que o cara está falando de sofrimento. Nossa, minha vida vai ser escutando sofrimento, que complicado. Senão que é um sermão aonde é mais um ânimo para os irmãos a lembrarem de que se nós sofremos nesse ano de 2026, Deus tem um propósito. E Ele quer mostrar algo na nossa vida, tanto individual, como família, como de forma eclesiástica também, que é a igreja. E só abrindo um parênteses, o que me levou também a poder trazer esse sermão foi no dia 31, escutar os irmãos falando, né, foi um ano difícil, muito sofrimento e tudo mais, mas Deus esteve conosco. E essa é o que é gostoso de escutar os irmãos. Sofremos, mas Deus esteve conosco nesse ano de 2025, assim como vai estar no ano de 2026. E finalizando, irmão, já indo para o término, no final do versículo 10 de 1 Pedro, capítulo 5, perdão, ele fala, depois de haver sofrido um pouco, ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Deus é quem restaura. A luta, irmãos, não destrói quem está nas mãos de Deus. Deus, ele restaura. Às vezes um pode sofrer por causa de um pecado. Então Deus, ele trabalha e vai restaurando a vida, né, para poder mostrar, olha, o que você estava fazendo é algo errado, você estava em pecado. Ele trabalha na nossa vida e restaura. Ou às vezes sofremos por qualquer outro motivo. Então, mas Deus, ele é quem perfecciona, né, como aperfeiçoa, perdão, seria a palavra em português, é quem trabalha nas nossas vidas. Nós vemos o exemplo do apóstolo Pedro mesmo, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a 17, né, quando Jesus fala para Pedro, você me ama? E Pedro fala, sim, eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Né? Então Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. O que aconteceu com Pedro depois disso? Ele negou a Jesus 3 vezes. Jesus, nesse capítulo 17, confrontou Pedro com amor e restaurou a vocação dele como... Perdão, eu fui um pouco mais para frente, né? Vamos ler o versículo, capítulo 21, João 21, porque Pedro já havia negado Jesus. Eu dei uma fora aqui de cronologia. Capítulo 21 do Evangelho de João. Né? Pedro já havia negado Jesus. Jesus, então, ele confronta Pedro com amor, quando ele pede para Pedro apacentar as ovelhas dele, pergunta se Pedro amava ele, e restaura a vocação de Pedro. Pedro que havia negado a Jesus. Mas Jesus restaurou a vocação. Deus é quem aperfeiçoa. Deus é quem firma, é quem fortalece, é quem fundamenta ao crente. Não somos nós. Às vezes também o inimigo ele quer jogar na nossa cabeça a ideia de que nós, aí, ó, você, imagina Pedro, tá vendo? Você negou Jesus. Como que você vai agora andar com ele? Como vai apacentar as ovelhas? Como vai ser teu ministério agora? Mas é Deus quem aperfeiçoa. É Deus quem trabalha nas nossas vidas. Deus é quem restaura aquele que está na mão dele. Não basta a gente querer ser restaurado por Deus, não estamos na mão dele. Nós devemos estar nas mãos de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele menciona justamente isso. Filipenses 1, 6. Quando ele fala ali, se alguém tem, por favor, você pode ler. Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estando então em Deus, estando nas mãos de Deus, aquele que começou a boa obra vai completá-la. Sofrimento é temporário e Deus completa, Deus restaura aquele quem ele chama e quem está nas mãos dele. Irmãos, todas as coisas e de todo esse sermão que eu estive pregando essa noite, se podemos tirar uma lição, é que todas as coisas acontecem na nossa vida individual ou como igreja para a glória de Deus. Nós sofremos para a glória de Deus. Somos restaurados para a glória de Deus. Somos aperfeiçoados para a glória de Deus. Assim como o pastor mencionou essa manhã, né? Nós servimos na igreja não para aqui, para os irmãos, senão que para a glória
de Deus. Ele é quem trabalha na nossa vida. Ele é quem aperfeiçoa a nossa vida. Porque todas as coisas acontecem para a glória de Deus. Que lindo é poder encontrar alguém que passou por uma situação difícil e foi restaurado, foi reabilitado. Ele está bem hoje em dia. E nós podemos olhar para as pessoas e falar: glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pelo trabalho que ele fez na tua vida. Como é bom encontrar os irmãos aqui na igreja firmes e fortes e poder dizer: glória a Deus pelo trabalho que ele faz aqui na igreja evangélica independente do Taquaral. Judas, capítulo 1, é o único capítulo, versículos 24 a 25. Ele fala: aquele que é poderoso para guardar. Vou ler aqui em português. Deixa eu pegar aqui. Judas 24 a 25. Justamente ele fala, né? Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. E quero terminar com o versículo de Romanos 11, 36. Basicamente ele fala, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa, Romanos 11, 36. Ele fala o seguinte: porque todas as coisas são dele, para ele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Irmãos, todas as coisas que nós passamos, seja um sofrimento por alguma situação que nos acomete, tudo é para a glória de Deus. Devemos apenas confiar no Senhor Jesus. Confiar no plano do Pai. Entregar nossas vidas, submeter nossas vidas à vontade dele, tanto de forma individual como também em forma de grupo. Devemos confiar e saber de que o que acontece em nossa vida é para a glória dele. Submetemos à vontade do Pai, orar intensamente, incessantemente, assim como Jesus orou naquele momento difícil. E saber que nós não estamos sozinhos. Saber que nós estamos rodeados de muitos do povo de Deus que oram por nós, compadecem conosco, choram conosco, se alegram conosco. Os irmãos não estão sozinhos. A igreja de Pedro Juan Cavaleiro também ora, né? Sempre nós temos um momento do culto ali onde a igreja ela para o culto para orar, né, pelos pedidos colocados. Sempre quando a gente traz algum pedido da igreja aqui, a igreja dá hora pela igreja daqui. Assim como sabemos que os irmãos oram também pelo trabalho de lá. Por isso que o Senhor, graças a Deus, nos deu as condições para poder terminar o ano. E isso é bom, isso aqui nos alegra o coração, saber que nós não estamos sozinhos. Em 2016 nós não vamos estar sozinhos. Nós temos Deus ao nosso lado, nós temos nossos irmãos também. E tudo que nós façamos seja para a honra e glória do nosso Deus. Obrigado pela atenção, desculpa pela dicção também. Deus abençoe os irmãos.